Olá! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos falar agora de especiação alopátrica. Antes disso, já sabe, né? Já sabe. Bom, relembrando, especiação é o processo evolutivo de formação de novas espécies. Pode ser classificado em dois grandes conjuntos de processos, a anagênese e a cladogênese. Na gênese, uma espécie dá origem à outra e ela deixa, a espécie ancestral deixa de existir, passa a ser ancestral, claro, né? E já a cladogênese ocorre de uma espécie dá origem duas ou mais espécies. O pré-requisito é que um ramo filético, ou seja, um conjunto de populações, um grupo de populações, se subdivida, né, em dois ou mais ramos filéticos. No caso, por exemplo, de uma população se subdividir em duas populações e evoluírem de modo independente, porque não ocorre cruzamento entre indivíduos dessas duas populações, tá? Desses dois ramos filéticos. No caso da especiação alopátrica, esse isolamento ele é geográfico, ele se inicia como isolamento geográfico, tá? Então, alos, que eu já falei na aula de introdução, significa outro, diferente. Patra vem de pátria, que é lugar de nascimento, local de nascimento, né? Local de origem. Então, nesse caso aqui, vamos aqui a animação, o primeiro passo para a formação de novas espécies é o isolamento geográfico. Então, uma população, duas ou mais populações, elas estão isoladas geograficamente, tá? No espaço. Então, uma espécie ancestral, por exemplo, é formada por uma única população que se subdivide em duas ou mais populações. E cada uma dessas populações vão... eu estou falando geograficamente, tá? Cada uma dessas populações vão evoluindo de modo independente porque os indivíduos de uma não vão para a outra e não cruzam entre si. Então, acaba tendo um isolamento reprodutivo que se dá devido ao isolamento geográfico delas, tá? Então, uma barreira, esse isolamento geográfico aí é uma barreira ambiental que está impedindo ou diminuindo muito o fluxo gênico entre os indivíduos, a dispersão, ou seja, o movimento de saída de uma população, dos indivíduos de uma população para outra, e assim não ocorre o fluxo gênico, ou do indivíduo ou de algum gameta. Né? O isolamento geográfico pode surgir de duas formas, né, para ocorrer a especiação alopátrica. Pode surgir por um evento vicariante ou por um evento do fundador. Tá? O que é evento vicariante, já? Que ocorre a formação de uma barreira que separa as populações. Tá? Então, digamos aqui, tem uma população aqui de uma espécie tal, viu? E aí ocorre aqui, a separação, a formação de uma barreira geográfica separando essa única população agora em duas populações. Dá um exemplo já, que pode ocorrer um soergamento de montanha, né? Pode ocorrer a formação de um rio aqui, pode ocorrer a formação, o desenvolvimento de algumas plantas aqui no meio que impeçam o movimento entre indivíduos daqui para cá e de um lado para o outro. Tá? Então, ocorre a formação de uma barreira. Existe uma única população e ocorreu a formação de uma barreira, separando essas duas populações. Tá? E no evento do fundador, o próprio nome já está dizendo. Eu tenho aqui uma área ocupada por
por indivíduos de uma espécie e eu tenho aqui um local desocupado. Ocorre dispersão, ou seja, movimento de indivíduos da área que está ocupada para a área desocupada por algum motivo, né? Ocorreu aí, sei lá, vamos dizer assim, ocorreu aqui, aqui é um continente, aqui é uma ilha, ocorreu aqui a formação temporária de gelo. Aí os indivíduos de animal andou daqui, andou até aqui, colonizou, fundou. Quando fala fundador, quer dizer colonizou o local, certo? Pronto. Só que o fluxo depois derreteu, então não existe mais fluxo. Então, no caso do evento fundador, é a dispersão ocasional, tá? E aí, como não existe grandes fluxos gênicos entre os dois, não existe fluxo gênico aqui, a evolução é independente. Então, aqui no evento vicariante, como eu trouxe aqui, ó, uma barreira extrínseca de fora surge e subdivide uma população. E no efeito fundador, alguns indivíduos migram, se dispersam através de uma barreira que já existe e colonizam uma área que não era habitada. Então, aqui a barreira surge, no evento vicariante, a barreira surge e aqui ocorre a dispersão numa barreira já existente e o indivíduo os indivíduos colonizam uma nova área, tá? Essa daqui é chamada de especiação vicariante, então especiação alopátrica vicariante. E essa aqui é chamada de especiação peripátrica. Especiação alopátrica peripátrica, tá? Em alguns lugares vocês vão ver especiação vicariante como a própria especiação alopátrica. E aí eles separam, alguns autores separam a especiação alopátrica peripátrica como uma especiação à parte. Aí eles vão chamar especiação aqui como especiação alopátrica, tá? E não especiação vicariante. E aqui vai chamar assim de especiação peripátrica, porque eles alguns autores consideram a especiação peripátrica como diferente, que não consideram a especiação peripátrica como um tipo de especiação alopátrica, mas como um tipo de especiação diferente. Vamos lá, exemplo. Nós temos aqui ó, uma população de ratinhos, de roedores, tá? De roedores, ocupando aqui uma área aí de floresta e surgiu um rio subdividindo essa população. Então, indivíduos de ratinho ficou de um lado do rio e alguns indivíduos do ratinho ficou do outro lado. E o ratinho ele não consegue nadar, tá? E como eles não nadam, eles não conseguem atravessar o rio. Então, indivíduos desse lado, tá? Indivíduos desse lado aqui, não passam por outro lado e vice-versa. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Esta população aqui de baixo, vou botar a canetinha de novo. Essa população aqui de baixo vai sofrer pressões seletivas diferentes e vai evoluir de forma... Pressão seletiva não, pressão dos fatores evolutivos, seja qual for. Vai evoluir de modo independente da população que ficou do lado de cima do rio, tá? Se a gente der tempo suficiente, elas vão ser tão diferentes entre si, que vai surgir barreiras de isolamento reprodutivo, de modo que, se o rio secar e os indivíduos de um lado, né, da população que estava de um lado, conseguirem agora cruzar com os indivíduos do outro lado, tá? Então aqui, ó, a barreira desapareceu, só que eles não cruzam mais. Surgiu uma barreira, um isolamento reprodutivo, eles não cruzam mais. Então, mesmo que um indivíduo de um lado consiga ir para o outro lado, eles ficaram tanto tempo isolados geograficamente que ocorreu o desenvolvimento
de uma barreira reprodutiva não geográfica, e aí eles não cruzam mais e produzem descendentes férteis, e aí a gente tem 2 novas espécies. Tá? Dá um exemplo de verdade, Jaque. Aqui, tá? Nós temos 2 espécies de um roedor. Vamos ver o que é esquilos. Esquilos, tá? E aqui a área do desfiladeiro do Grande Cânion. Então, aqui a gente tem, ó, o Grande Cânion. Aqui o Grande Cânion separando, tá? Ficou uma população, a espécie ancestral ficou uma população de um lado e uma população do outro. Elas foram evoluindo de modo independente, de maneira que agora a gente tem 2 espécies de esquilos amospermófilos. Amospermófilos. Uma é Arise e a outra é Leucurus. Então, outro exemplo, a gente tem aqui de especiação alopátrica vicariante que ocorreu em camarões do tipo pistola, tá? Do gênero Alpheus, lá na região do Panamá. Então, observe, antes era um oceano só, tá? Não tinha esse istmo aqui separando o Oceano Pacífico do Oceano Atlântico. Então, olha só o que aconteceu. Uma espécie ancestral aqui, ó, de aformosos e apanamenses, foi subdividida em 2 populações quando ocorreu a formação do Istmo Panamá. Então, essas 2 populações evoluindo de forma independente, uma de origem a formosos e outra de origem a panamenses. A mesma coisa acontece com essas 2 aqui. São 2 espécies irmãs que têm origem na mesma espécie ancestral, que a sua população foi subdividida em 2. A população desse lado aqui deu origem a Alpheus nutinge e aqui a Alpheus milsai. Tá? Então, aqui já mostrei para vocês 2 exemplos de especiação vicariante. Agora, ó, vamos aqui. Passa, menino. Um tipo de especiação alopátrica do tipo fundador, ou peripátrica. O exemplo clássico é o exemplo dos tentilhões de Darwin lá, né? Então, os tentilhões das Ilhas Galápagos. Então, todos eles, de cada ilha, tiveram origem na dispersão de indivíduos que vieram do continente. Tá? Então, aqui a gente tem, ó, aqui são, se eu não me engano, deixa eu ver, deve ser por aqui, ó, as Ilhas Galápagos. Vamos, deixa eu aumentar aqui, deixa eu aumentar para você ver aqui melhorzinho. Cadê? Aqui, ó, aí aumentou. Então, as Ilhas Galápagos estão aqui, ó, estão aqui. Quem é a espécie ancestral? A espécie ancestral, ela estava no continente. Essas ilhas, elas se formaram, provavelmente ou por surgamento, né, da parte marinha, né, do solo marinho, sei lá como é que fala, ou por erupções vulcânicas. Eu não sei como foi que as Ilhas Galápagos surgiram, tá? Mas aí, uma vez elas surgiram, elas foram colonizadas por indivíduos vindo, né, por organismos vindo do continente, tá? E aí, o que aconteceu? Ocorreu a colonização, tá, de indivíduos vindo do continente, e aí eles foram evoluindo de modo independente, cada uma das ilhas, né, e ocorreu o desenvolvimento de adaptações às condições ambientais presentes em cada uma das ilhas, e desenvolveu bicos. Então, os indivíduos que formaram populações em cada uma das ilhas sofreram pressões seletivas de acordo com os alimentos disponíveis naquela ilha. E aí deu origem a espécies diferentes com bicos, né, formato de bicos diferentes, que são bicos adaptados a cada tipo de alimentação. Depois vocês dão pausa aí, ou então vai lá no livro, o Sadava e colaboradores, para dar uma olhada aqui em cada uma dessas adaptações a diferentes
recursos alimentares. E isso aqui ainda ocorreu uma recolonização. Em vários casos ocorreu uma recolonização. O que é que significa, Jaque? Ocorreu a colonização ao longo do tempo. Ocorreu o desenvolvimento de uma espécie diferente da espécie que colonizou a ilha, e depois veio uma nova colonização de indivíduos vindo do continente ou de outras ilhas que já... Então, assim, pode ocorrer recolonizações e aí formação de muitas espécies diferentes devido à vinda de indivíduos diferentes, né, de ilhas diferentes. Então, aqui temos, olha, uma evidência de especiação alopátrica. É esse experimento clássico com Drosophila pseudobscura, tá? O que como é que foi feito esse experimento? Eles pegaram aqui, ó, uma amostra inicial, tá? Uma amostra inicial aqui de Drosophila, e foram cultivando e separaram em frascos diferentes. Só que metade desses frascos tinha meio contendo amido e metade desses frascos tinha meio contendo maltose. Então, em metade desses frascos, as moscas só tinham amido como fonte de alimento para suas larvas, e metade desses frascos só tinha maltose. Então, eles colocaram dessa mesma população machos e fêmeas em cada um desses frasquinhos, tá? E deixaram várias gerações esses indivíduos cruzando aí dentro do seu frasco, de modo que indivíduos de um frasco não cruzam com indivíduos de outro frasco, tá? Porque os frascos estão fechadinhos lá com uma estopinha, tá? E aí o que acontece? Depois de um tempo, aproximadamente 40 gerações, o que foi que fizeram? Pegaram aqui, ó, machos da mesma população, aqui, ó, da mesma população de amido, cruzaram machos com fêmea e olharam a taxa de cruzamento, que, se eu não me engano, é a quantidade de esperma dentro das fêmeas. E botaram no frasquinho. E pegaram machos de uma população de amido, de um frasco de amido, e cruzaram com fêmeas de outro frasco de amido. Tô falando ainda de amido. Botaram lá em um outro frasquinho, botaram para cruzar. E fizeram mais. Pegaram machos e fêmeas de um frasco, e aí agora eu vou botar de outra cor, que é para ficar claro. Sai daí. Frascos, vai ser azul agora. Frascos de machos e fêmeas criados em maltose e colocaram para cruzar com machos e fêmeas criados em amido. Botaram lá no fresquinho para cruzar e depois olharam a taxa de cruzamento. Então perceba o que fizeram. Fizeram amido do mesmo frasco, amido, mas indivíduos de frascos diferentes, e amido maltose, que obviamente são de frasco diferentes. Olha aqui, de novo, população inicial. Uma parte foi colocada em frascos com meio apenas com amido, e uma outra parte em frasco com meio apenas com maltose. Botaram para cruzar. Sendo que indivíduos de um frasco não cruzavam com indivíduos de outro frasco. Agora, observe o que está acontecendo aqui. Nos frascos de amido, a pressão seletiva é para desenvolver adaptações para se alimentar com amido. E no frasco contendo maltose, a pressão seletiva sobre as moscas é para desenvolver adaptações para se alimentar em maltose. Tá? E as adaptações para se alimentar em maltose ou em amido são custosas. Então, ou você se alimenta em maltose ou você se alimenta em amido. Tá? Então, olha aqui.
após 40 gerações, fizeram aqueles cruzamentos, né? Mesmo frasco de amido, indivíduos de frascos diferentes de amido e indivíduos de amido com indivíduos de maltose. Olha aqui o resultado. Olha aqui o resultado. Tá? Olha aqui o que aconteceu. Nesse caso aqui, eu tenho um cruzamento de indivíduos amido-amido, do mesmo frasco, tá? E amido e maltose, tá? Amido e maltose, tá? É porque, ai meu Deus, deixa eu explicar isso, deixa eu fazer isso aqui melhor, tá? Eu tenho que cruzar macho com fêmea, né? Aí eu tenho aqui nas linhas os machos e nas colunas as fêmeas. Então, fêmea de amido com macho de amido, tá? Aí eu tenho aqui, ó, vou botar de outra cor, vou botar de vermelho agora, vermelho, ó. Macho de amido com fêmea de maltose, tá? Macho de maltose com fêmea de amido. E também fizeram o cruzamento maltose com maltose, né? Óbvio. Aqui. Macho de maltose com fêmea de maltose. Então, maltose com maltose, amido com amido e maltose com amido. Agora, deixa eu apagar aqui para vocês verem o que aconteceu. Observe. Criados no mesmo meio, amido com amido, maltose com maltose. Qual é a quantidade? Aproximadamente igual, né? Agora, olha, quando são criados em meios diferentes, ó, maltose com amido, maltose com amido, aproximadamente igual. Mas observe, quando foram criados em meio diferente, compara com a quantidade de quando é criado no mesmo meio. Quando criados em meio diferente, né? E eu ponho esses indivíduos criados em meio diferente para cruzarem, a taxa de cruzamento é menor. A taxa de cruzamento é menor. Isso significa que houve uma pressão seletiva em relação aos tipos de alimento e já estava se desenvolvendo o isolamento reprodutivo. Tá? Então, indivíduos criados em meios diferentes, está ocorrendo aí uma pressão seletiva que leva a um certo isolamento reprodutivo. E aí a taxa de cruzamento, quando criados em meios diferentes, tá, é menor de quando criados no mesmo meio. Aí eles também fizeram o cruzamento no mesmo meio, só que de frascos diferentes. E observe que se for o mesmo meio, e eu cruzo, a pressão seletiva é a mesma, então não existe aí, não houve aí um isolamento reprodutivo ainda. Né? Então, aí, como é que eu coloco isso em números? Se calcula o índice de isolamento reprodutivo, o nível de isolamento reprodutivo. Observe que eles ainda cruzam. Se foram criados em meios diferentes, eles ainda cruzam. Mas cruzam bem menos que se forem criados no mesmo meio. Vamos calcular quanto que eles estão isolados reprodutivamente, né? Se criados no mesmo meio, se criados em meio diferente. Tá? Então, aqui, como é que eu faço isso? Cruzamento. Ops. Acompanha a setinha aqui, ó. Acompanha a setinha, ó. Não, vou botar o apontador aqui. Não, vou botar a caneta mesmo, vou escrever. Ó. A gente vai somar os cruzamentos entre... Cadê, gente? Não. Vamos aqui. A pessoa indecisa. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos somar a quantidade de cruzamentos do mesmo meio, subtrair de meios diferentes e dividir pelo total. Então, do mesmo meio é quanto? 22 amido com amido mais 20 maltose com maltose. Dá quanto? 42.
menos de meio diferentes, 8 amido com maltose, e 9 maltose com amido, né? Porque a gente está falando de fêmea e macho. Aqui dá 17. Dividido pelo total, todos esses aqui é 59 e vai dar 0,42. Né? Agora, se forem do mesmo meio, só de frascos diferentes, observe, os números são quase os mesmos, né? Então, ó, população, quando está falando aqui igual, é mesmo frasco, tá? Então, igual, tá? 18. Aqui, igual. Menino, aqui devia ser frasco 1 e frasco 2, vamos dizer assim, viu? Aqui, ó, frasco 1, frasco 1, tá? Frasco 1, frasco 2. Aí você somando, tá? Do mesmo frasco, 18 mais 15, né? Dá 33. 12 mais 15 dá 17, ou dá 27, dividido por 60, que é o total 0,1. Então, observe, quando eu cruzo indivíduos de frascos diferentes e iguais, mas do mesmo meio, isolamento é menor. 0,1 é o quê? 10% de isolamento. Já no caso dos meios diferentes, é 42% de isolamento. Tá? Então, houve a pressão seletiva aí. Né? Então, diferente, né? Que é o tipo de alimento. E aí eu tive uma vez pressão seletiva diferente, eu tive evolução independente e um certo isolamento reprodutivo entre essas populações, viu? Então, especiação alopátrica fica por aqui e convido vocês a assistir a videoaula sobre os outros tipos de especiação. Até mais!